Aleluia! Hoje é 10 de junho, Hebreus 6 diz: é impossível que alguém tenha sido iluminado, provou do dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, ouviu a boa palavra de Deus, mas caíram. É impossível se arrepender, porque estão crucificando a Cristo novamente. Veja se isso não parece que está falando de Judas, que experimentou todas as coisas possíveis espirituais, mas traiu Jesus, não se arrependeu, teve remorso e se suicidou. Sabe como é que se chama uma pessoa dessa? Narcisista. E eu digo, esse tipo de pessoa não será salva, porque o narcisista não admite que erra, não admite que peca, que todo mundo erra, menos ele. Se ele não admite pecado, como vai se arrepender? Se não se arrepende, como será salvo? E hoje em dia existem muitas pessoas assim, que estão dentro da igreja, mas não são convertidas e não são salvas. Ande na presença de Deus com santidade e verdade, queridos. Veja se essa palavra de Hebreus não tem tudo a ver com Judas. Vamos dizer, aceitou Jesus, foi iluminado pela presença de Deus. Como assim? Ele viu Jesus curando, libertando, salvando e transformando vidas. No envio dos 70, você acha também que ele não foi usado para curar, libertar e transformar vidas? Foi sim, com certeza. Mas veja bem, roubava das ofertas que entrava, ouviu palavras da parte de Deus excelentes, mas ele nunca reconheceu os seus erros, nunca reconheceu os seus pecados, nunca se arrependeu para ser salvo. No final de tudo, traiu Jesus, não teve arrependimento, teve remorso, suicidou-se. Mas aí o que diz a palavra? Que quem se suicida não tem salvação. Judas tinha um cargo importante no ministério de Jesus, era tesoureiro. Você tem noção do que é isso? Mas ele roubava. Ouviu as palavras que Jesus pregou, que salvou a tantos, mas não salvou a ele, porque ele nunca teve um verdadeiro arrependimento, nunca verdadeiramente se converteu ao Evangelho. E quantos estão hoje dentro da igreja da mesma forma? Porque prega bonito, porque canta bonito, porque faz alguma coisa, porque tem um título, porque tem um cargo, mas nunca se arrependeram dos seus pecados, continuam na prática dos pecados escondidos. Se não se arrependeu, não tem salvação. E quem são essas pessoas? São narcisistas, que vivem apenas de aparência dentro dos ministérios, dentro das igrejas, e até mesmo na vida secular é a mesma coisa. São chamadas também de hipócritas, de falsas, de fingidas. Não entre por esse caminho, se arrependa de verdade. Eita Deus que fala, meus irmãos. Provérbios 9 diz assim: não repreenda o insensato, tolo, perverso, porque tu ganharás o inimigo. Repreenda o sábio, e ele se tornará mais sábio, e ele te amará. Meu Deus do céu, repreendeu, corrigiu, orientou alguém, mas se levantaram contra ti, é porque é tolo, é insensato, é perverso, é narcisista. É a Bíblia que está dizendo isso. Jesus uma vez deu uma bronca em todos os discípulos, e a maioria foi embora, diz a palavra. João 6. Aí Jesus olha para os outros e diz assim: vocês também não querem ir embora, não? Eles respondem o quê? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quem é sábio vai aceitar a correção, a orientação. Quem é de Deus vai ouvir a voz de Deus e vai obedecer, vai se corrigir, vai se arrepender, vai mudar a sua vida, o seu proceder. Talvez você conheça alguém na vida secular que não consegue parar no emprego, passa 2 meses em um, 3 meses em outro, 4 meses em outro, sempre está saindo, e quando diz: porque se levantaram contra mim daquela empresa, porque eu estava fazendo um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso, e os outros funcionários se levantaram contra mim. É só os outros que se levantam contra ela. Se for o patrão, ela vai dizer: eu fui perseguido pelo patrão, porque eu dei uma dica para ele, eu ensinei algo para ele, ele não quis me ouvir, eu bati de frente com ele, porque o meu patrão foi cruel, meu patrão era isso, meu patrão era aquilo outro. Então ela sempre vai ver defeitos e falha na vida dos outros. Será assim mesmo, querido? Que em todo lugar ela é perseguida, em todo lugar ela é atacada? Ou será se o erro está nela e ela nunca admite isso, porque ela não consegue se ver errando, ela não tem consciência de erro e de pecado, porque a mente dela está cauterizada. E como é o narcisista dentro da igreja? Muitas das vezes, não é uma regra, é aquela pessoa que se mostra tranquila, se mostra calma, se mostra espiritual, desde que ninguém a confronte. Ela quer fazer as coisas da maneira dela, do jeito dela. Só que tem pastores espirituais que conseguem identificar essa ação.
Aí o que esse pastor faz? Coloca no banco, deixa de canto, chama, confronta, exorta, orienta, só que ela não admite os seus erros. Todo mundo na igreja também persegue, todo mundo ataca, todo mundo se levanta, todo mundo aflige a vida dela, e ela diz: em todo lugar é assim. E se for o pastor principalmente, ela vai dizer para todos: estão tentando acabar com o meu ministério, estão tentando me calar, eu tenho uma obra de Deus na minha vida, mas não deixam fazer, não deixam eu fazer o ministério, eu seguir em frente, eu crescer. Não, mas não entendem que as pessoas querem fazer da sua maneira. Isso é narcisismo. Então, meu amado, quando você ouvir uma pessoa dizendo que em todo lugar ela é perseguida, em todo trabalho, em toda empresa, em todo ministério ela é perseguida, ela é atacada, que ninguém entende ela, que todo mundo se levanta, então que acenda uma luzinha aí. Quer dizer que em todos os lugares todo mundo é errado, a multidão toda está errada, só ela está certa. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma situação terrível, e a palavra de Deus está dizendo que essas pessoas não conseguem se arrepender e não terão salvação, porque também não tem conversão verdadeira. Tem muitas pessoas, principalmente dentro da igreja, que não são convertidas, nunca verdadeiramente entregaram suas vidas para Jesus, porque não reconhecem os seus pecados e os seus erros, e isso pode travar muitos ministérios. É melhor, pastor, bispo, apóstolo, você estar sozinho com a sua família do que com uma multidão de narcisistas. Deus está falando, Mateus 7, o próprio Jesus disse: você vai desprezar a palavra de Jesus? Ele diz assim: muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermo, eu limpei leprosos, eu ressuscitei os mortos. O que Jesus dirá? Afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais o mal. Ou seja, pessoas que poderão ter dons experimentais do fruto do Espírito, como Judas, mas Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, afastai-vos de mim, o que vocês fizeram foi por causa do meu nome, mas eu não vos conheço. Não foi a mesma coisa com Ananias e Safira? Não foi a mesma coisa com Geazi? Não foi a mesma coisa até mesmo com Saul, que perdeu a presença do Espírito, porque eram narcisistas, nunca se converteram, nunca se arrependeram. Em Provérbios 12 diz a palavra de Deus: quem aceita a disciplina crescerá em conhecimento, vai ter entendimento de muitas coisas, Deus vai dar graça para essa pessoa. Mas quem rejeita, quem despreza essa disciplina, a Bíblia está dizendo, é a Bíblia, é estúpido. Ou seja, é pessoa sem entendimento, é pessoa que não aceita ser admoestada pela própria palavra de Deus. E eu digo, não fique muito perto desse tipo de pessoas, porque elas poderão causar grandes danos para a sua vida, porque de uma forma ou outra vão tentar te contaminar, porque sempre vão querer sair de vítima, sempre vão querer se achar como coitadinhas, como pobrezinha, como todo mundo atacasse, todo mundo se levantasse contra, quando na verdade o problema é ela. E por onde essas pessoas passam, elas causam danos terríveis e muitas das vezes irreparáveis. E só um detalhe, queridos, essa palavra não é uma indireta, é a ministração da palavra de Deus, que muitos estão se omitindo de pregar essa verdade. E em Salmo 1 diz claramente também: bem-aventurado, feliz o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, todos os que vivem na prática do pecado, mesmo dentro da igreja, é pecador, e Deus está mandando dizer: se afaste e você será feliz. A Bíblia diz também para nós que são as feridas feitas por aquele que ama, são reais, são verdadeiras. Meu Deus do céu, mas o beijo daquele que é traidor é como se fosse uma destruição. Então não se deixe contaminar. Avalie todas as pessoas que se aproximam de ti, e você vai ter a certeza de quem verdadeiramente é um servo fiel a Deus, e você não será contaminado, e Deus te abençoará poderosamente.